Muito boa noite a todos. Dando prosseguimento, à divulgação da doutrina espírita, estamos aqui através do Grupo Espírita de Apoio Holístico Eurípides Barçanufo, mais uma live espírita. O nosso convidado de hoje é um ex-trabalhador da nossa casa, Morley. Seja bem-vindo, Morley. Muito obrigado pela atenção, tá bom? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Eu queria informar a todos, que caso não possa acompanhar conosco ao vivo, amanhã a gente está divulgando o nosso canal do YouTube, a partir das 15 horas já deve estar lá disponível. Aí vocês podem assistir com calma lá e compartilhar e se inscrever no nosso grupo. Eu vou começar com a nossa leitura edificante do livro Fonte Viva, a lição de número 82, Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Quem serve, prossegue. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus está lá em Marcos, no capítulo 10, no versículo 45. A natureza em toda parte é um laboratório divino que elege o espírito de serviço por processo normal de evolução. Os olhos atilados observam a cooperação e o auxílio nas mais comezinhas manifestações dos reinos inferiores. A cova serve a semente. A semente enriquecerá o homem. O vento ajuda as flores, permutando-lhes os princípios da vida. As flores produzirão frutos abençoados. Os rios confiam-se ao mar. O mar faz as nuvens fecundantes. Por manter a vida humana no estágio em que se encontra, milhares de animais morrem na terra de hora a hora, dando carne e sangue a benefício dos homens. Infere-se de semelhante luta que o serviço é o preço da caminhada libertadora ou santificante. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações não sabe agir sozinha em situação alguma. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. A primeira cristaliza-se, a segunda desenvolve-se. Quem reclama excessivamente dos outros por não estimar a movimentação própria na satisfação de necessidades comuns, acaba por escravizar-se aos servidores, estragando o dia quando não encontra alguém que lhe ponha à mesa. Quem aprende a servir, contudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo trilhos novos. Aprendiz do Evangelho, que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes, permanece muito longe do verdadeiro discipulado, porquanto, companheiro fiel da Boa Nova, está informado de que Jesus veio para servir e desvela-se a benefícios de todos até o fim da luta. Se não há mais alegria em dar que em receber, há mais felicidade em servir que ser servido. Quem serve, prossegue. Essa foi a nossa leitura de abertura. Queria convidar todos agora para que possamos fazer a nossa prece. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, gratidão mais uma vez por estarmos reunidos em seu nome para a divulgação da doutrina espírita. Pedimos neste momento, Pai, toda a intuição para o nosso irmão Morley, que vai apresentar o estudo para nós da noite de hoje. Ele consiga passar para nós todo o material que foi preparado e que as palavras de hoje possam servir de orientação
para todos nós que estamos aqui agora, neste momento, acompanhando ao vivo, e para os demais irmãos que assistirão posteriormente. Pedimos também por todos os nossos irmãos que se encontram em dificuldades neste momento, que eles sejam amparados, auxiliados pela espiritualidade e que possa receber toda esse magnetismo e esse lenitivo para se recuperar do momento de dificuldade que enfrenta. Pedimos também que cada lar seja abençoado nesta noite, de cada irmão que acompanha conosco. Que o Mestre Jesus envie seus mensageiros que possa levar a paz, o amor, a tranquilidade, a harmonia, para que nós possamos ter um bom convívio diário. Pedimos também, Pai, por todos os nossos irmãos que se encontram em situação de rua neste momento, que todos eles possam ser amparados pelos bons anjos, pelas boas almas neste momento, que possa receber o alimento para o corpo físico e o alimento espiritual também, Pai. Que cada um desse irmão que presta auxílio a essas pessoas seja amparado, protegido e auxiliado neste momento. Sendo assim, Senhor, queremos pedir a vossa permissão, a permissão do nosso mentor espiritual da nossa casa, Eritos Barçanufo, para iniciarmos mais uma live da noite de hoje. Graças a Deus, que assim seja. Olha, daqui a pouco retorno. Ok. Bom, novamente é um prazer, né, estar com o Gaeb, né? Estar com o Gaeb, eu acho que eu tenho uma gratidão enorme, sempre vou falar isso, né? Uma gratidão enorme por essa casa, e é sempre um prazer quando eu tenho a oportunidade de receber um convite para estudar um tema junto com todos. Então, agradecer a Deus primeiramente, né? E ao Valmir aí que fez o convite, ao Gaeb, tá? Então, o tema proposto foi a mediunidade em nossas vidas. Aí, quando veio esse tema, a primeira coisa que eu me lembrei foi quando eu comecei no Espiritismo. Eu cheguei num amigo meu e comentei com ele que nós estávamos com um outro amigo em comum que estava com um problema com drogas. Então, eu cheguei nesse amigo meu e falei, vamos chamar o fulano para ir assistir um estudo, tinha uma casa que tinha palestra pública, vamos assistir uma palestra pública na casa tal, ou podia chamar esse amigo para ir, quem sabe ele não consegue, né? Tem um ensinamento para ele, ele muda, ele consegue sair dessa situação que se encontra. Aí combinamos, fizemos um convite para esse outro amigo, ele aceitou também. Tá, no dia da palestra pública, nós fomos, esse amigo que a gente queria que ele fosse, não foi eu, só esse primeiro que não estava com problema que foi, né? E fomos. E naquele dia eu fui convidado fomos convidados, né? Para participar dos estudos da casa, que tinha um estudo que era o Livro dos Espíritos. Então, aí começamos a estudar também. E lembro que nós pegamos o estudo meio já o bonde andando, como diz, né? Já estava já lá pelo meio do livro, né? Já estava bem adiantado, né? E eu lembro quando chegou nessa questão aqui, quando eu me deparei com essa questão, a 459, que é influi os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos, e a resposta dos espíritos para essa questão, muito mais do que imaginais, influi a tal ponto que o de ordinário são eles que vos dirigem. Isso para mim falei, nossa, então acabou, né? Ainda sem entender direito ainda o espiritismo, né? Sem entender como é que funcionava tudo isso. Essa pergunta para mim eu falei, nossa, como assim, né? Os espíritos influenciam nossos atos, então nós estamos perdidos. Né? Já tinha ouvido falar de obsessão, né?
de influenciação. Então, eu já fiquei achando que nós estávamos na mão dos espíritos, né, que iam fazer joguete com a gente. Então, quando eu vi essa pergunta, influem os espíritos em nossos pensamentos e atos, muito mais que imaginais, de ordinário são eles que vos dirigem. Então, eu achei justamente isso. Mas depois, você começa a estudar, você vê que não é bem assim que funciona. Não estamos aqui à mercê apenas de espíritos imperfeitos, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, onde tem a coletânea das preces espíritas, a gente vai ter o item 11 lá, onde tem essa passagem lá. Deus nos deu um guia principal e superior em nosso anjo guardião e guias secundários nos espíritos protetores e familiares. Aí entra o ponto onde a gente, depois que começa a estudar, a gente vai perceber que não é da forma, aquela apreensão que eu estava, né? É um erro acreditar que forçosamente temos um mau espírito colocado perto de nós para contrabalançar as boas influências. Então, algumas pessoas acham que nós temos os bons espíritos, mas também temos os maus espíritos colocados para, né, para nos testar, para isso, para aquilo, né? Mas não é assim também que funciona. Os maus espíritos vêm voluntariamente desde que encontrem acesso em nós, pela nossa fraqueza ou pela nossa negligência em seguir as inspirações dos bons espíritos. Somos nós, portanto, que os atraímos. Resulta disso que nunca se está privado da assistência dos bons espíritos e que depende de nós o afastamento dos maus. Então, já mudou tudo aquele pensamento que eu estava, né? Então, na questão 459, de ordinário, são os espíritos que nos dirigem, né? Então, ficava aquele negócio, é só os espíritos maus? Não. O que é certo é que nós temos bons espíritos nos acompanhando o tempo todo, que o nosso anjo da guarda e alguns espíritos protetores, espíritos familiares que nos acompanham. Isso é certo. Andemos certo ou andemos errados, esses espíritos estarão nos acompanhando. Agora, os espíritos imperfeitos vai depender dos nossos pensamentos, dos nossos atos, de nós deixarmos a porta aberta. Então, a gente vê que aí começa, né? Então, se a gente pensar assim, se a gente está sendo influenciado o tempo todo, como está na pergunta 459, é sinal que nós somos um meio de acesso entre o plano espiritual e o plano material. Então, existe a mediunidade aí, está presente. De uma forma ou outra, a gente vai ver mais para frente, mas de uma forma ou outra, existe uma mediunidade, já que nós somos um meio entre o plano espiritual e o plano material. Tá? Isso, de ordinário, é assim que ocorre. A maioria das vezes é assim que ocorre. Agora, se vão ser bons espíritos ou maus espíritos que a gente vai dar vazão, vai depender unicamente e exclusivamente de nós mesmos. Então, nós temos que se a gente quer contato apenas com bons espíritos, façamos por onde? Não vamos ter privilégio, senão seria privilégio, né? Eu vou agir de qualquer forma, andar de qualquer maneira, e só os bons espíritos vão ficar perto de mim e vão afastar os maus. Então, eu não teria... Aí seria um privilégio que eu estaria recebendo. Então, não é assim que vai funcionar. Aí vem a pergunta, né? Existe intercâmbio mediúnico? Já que nós falamos, então, né? Nós estamos falando de mediunidade, nós falamos que os espíritos influenciam nossos atos. Então, mas existe mesmo intercâmbio mediúnico? Aí separamos aqui duas passagens, tá? Primeiro no Velho Testamento, que está essa passagem no Velho Testamento, está
Deuteronômio 18, itens 9 a 14. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por tais abominações, o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Porque essas nações que hás de possuir, ouve os prognosticadores e os adivinhadores. Porém, a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. Então, olha só que interessante, né? Quando se fala que é impossível o intercâmbio mediúnico, que esse intercâmbio mediúnico não existe, onde que a gente vai ver que na própria Bíblia ele traz isso. Porque se houve uma proibição, é porque isso existia, isso ocorria. Então, isso já ocorria. Então, fica bem claro, né? Nem quem consulte os mortos, ou seja, se fazia-se consulta aos mortos, ou seja, existia o intercâmbio com o lado de lá. Por isso que foi proibido. Agora, a razão pelo qual foi proibido são outros motivos, porque se deixasse do jeito que estava caminhando, ia gerar mais confusão do que aquele momento necessitava. Que aquele momento necessitava de uma ordem. Moisés precisava colocar ordem. Eram várias pessoas, era um grupo grande de pessoas. Imagine se cada um tomasse ao seu modo, fizesse ao seu jeito, como é que ficaria o todo, né? Então, Moisés precisou de agir dessa forma, com essas proibições, para que ficasse tudo visto de um ângulo só, de um foco só, de uma maneira só, de uma ordem só. Mas, de novo, né? Se houve a proibição, é porque o intercâmbio mediúnico já existia desde aquela época. E se a gente for para o Novo Testamento, então pegamos uma passagem aqui também. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, os irmãos Tiago e João, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E se transfigurou diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisso lhes apareceram Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se quiseres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Essa primeira parte aqui, olha só que interessante. A materialização, ali correu um fenômeno de materialização. A materialização de Moisés e Elias foi tão, vamos dizer assim, perfeita, que os apóstolos, o Pedro, né, chegou a falar que faria uma tenda para os 3, para eles ficarem mais, né, porque na cabeça iam passar a noite ali, então passo fazer para 3 tendas, uma para ti, para Moisés, outra para Elias. Tão perfeita que foi essa materialização. Aí continua. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Esse é o meu filho amado, que muito me agrada. Escutem o que ele diz. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto por terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se e não tenham medo. Os discípulos ergueram os olhos
e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou-lhes: não contem a ninguém essa visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Isso está em Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 9. Aqui tem um ponto importante. São duas coisas, né? A primeira, que nós já falamos, a materialização, ou seja, houve um intercâmbio mediúnico. Espíritos, né, pessoas desencarnadas, no caso Elias e Moisés, vieram encontrar com Jesus e até os apóstolos conseguiram ver a presença e sentir a presença. Outro ponto aqui, se a gente voltar no slide anterior, no Velho Testamento, Moisés faz a proibição, ele proíbe o intercâmbio mediúnico. Aí nós vamos perceber que era o momento que era necessário. Porque olha só, se Moisés proibiu o intercâmbio mediúnico, como pode ele mesmo depois ser uma das pessoas que iriam participar de um intercâmbio mediúnico? Ou seja, depois ele aparece junto com Elias. Então ele ia proibir para depois ele mesmo ir contra essa lei. É como se ele estivesse indo contra a lei que ele mesmo havia colocado antes. E mais do que isso, se fosse assim, o próprio Jesus estaria transgredindo a lei, porque Jesus estava participando de um intercâmbio mediúnico. Então são duas coisas, né? Moisés estaria se contradizendo, que não foi o caso, ele proibiu na época, foi necessário proibir. Então ele estaria se contradizendo, e Jesus também estaria indo contra a lei, que em nenhum momento da passagem de Jesus isso ocorreu, dele ir contra a lei. Então aqui fica bem claro, quando a gente pega essas duas passagens, tanto do Antigo como do Novo Testamento, que primeiro, que o intercâmbio já sempre existiu, e que ele não é uma coisa contra a lei, uma coisa, como dizem, que é pecado, que qualquer nome que queiram dar. Tá? É uma coisa natural e possível, claro, sim, de acontecer. E no caso aqui, né, até documentado, né, através da Bíblia. Né? Aí Kardec, no Livro dos Médiuns, no capítulo 14, no item 159, Kardec, né, com o auxílio da espiritualidade, vem nos trazer que todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por este fato médium. Então, todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato médium. Pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Voltando lá. Os espíritos influenciam nossos pensamentos e atos? Mais do que imaginais, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, estão falando o quê? De influência dos espíritos. Então, todo aquele que sente, num grau qualquer, influência dos espíritos, é por esse fato médium. Então, se é na pergunta 459 os espíritos respondem que de ordinário é assim que ocorre, então podemos falar que todos nós somos médiuns. Todos nós temos a mediunidade latente na gente. Essa faculdade, continuando então nessa questão 159, essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Ninguém tem a exclusividade da mediunidade. O médium tem que ser espírita. Não. O médium pode ser até ateu, não acreditar nem em Deus. A educação mediúnica já é outra coisa. Através do estudo, você tem a educação da mediunidade. Mas ser médium ou não ser, qualquer pessoa tem essa possibilidade. Aí continua, né? Não constitui, portanto, privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela
não possuam alguns rudimentos. Então, algum traço de mediunidade todos nós iremos trazer. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médios. Então, primeira questão é isso, né? Se a gente pensar no grosso modo, se a gente for lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, sim, todos nós temos a mediunidade. Né? Somos em graus diferentes, mas todos nós somos médios. Aí Kardec vai aprofundar. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Geralmente, os médios têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, donde resulta que formam tantas variedades quanto são as espécies de manifestações. Então, se a gente for entrar, né, na mediunidade mais, vamos dizer assim, mais intensa, né, mais patente, aí nós vamos estar falando de médios, né, que tem a psicografia, a psicofonia, médios audientes, médios videntes. Então, aí ele fala que cada um vai ter a mediunidade de acordo com a sua organização sensitiva. Quem não teve a oportunidade ainda de estudar o Livro dos Médios, e é interessante que o faça, tá? Porque ali nós veremos que existem meios de se treinar a mediunidade, educadade, tá? De a gente treinar ela, aperfeiçoar a mediunidade. É claro que, de novo, a gente volta na questão da educação mediúnica, né? Quanto mais educados formos mediunicamente, melhores resultados teremos, mais facilidades nos resultados teremos. Mas a todos nós é dado a possibilidade de se tornar um médium mais ostensivo, vamos dizer assim. Sem nunca esquecer que médios, de novo, médios todos nós somos. Tá? Então, aqui fica também esse relato, né, fica bem claro, né, juntando com a questão 459, que a mediunidade está aí, gente. É aquela história, acreditemos ou não, ela existe. Ela existe. Né? Felizes somos se acreditarmos, sem ter nenhuma comprovação, né? E mais felizes se usarmos isso em benefício do próximo. Né? Toda vez que usamos a mediunidade em benefício do próximo, mais amigos espirituais a gente vai, como dizer, colecionando. E isso vai fazer uma diferença enorme no nosso caminhar, na nossa evolução. Então, quem tiver a oportunidade de estudar mediunidade, de estudar o Livro dos Médios, faça isso, que dá a nossa concepção de mundo, de interação entre os planos, muda completamente. Aí depois tem uma parte que está no Livro dos Médios ainda, no capítulo 15, no item 183, que Kardec vem falando sobre a inspiração. Então, né, a gente ouve muito isso, né? O sujeito estava inspirado quando fez tal coisa. Estava inspirado, compôs aquela música, uma música muito inspirada. Então, qual a causa primária da inspiração? Isso está lá, então, no Livro dos Médios, no capítulo 15, no item 183. Né? Então, pensamos uma parte da questão, tá? Então, tá assim. Qual a causa primária da inspiração?
É o espírito que se comunica pelo pensamento. A inspiração, então, é totalmente, se você pensar, é mediúnica. O espírito se comunicando através do pensamento com cada um de nós. Aí depois Kardec faz outra pergunta. A revelação das grandes coisas não é que constitui o objeto único da inspiração? O que Kardec está perguntando? A inspiração só não vem para grandes coisas, para um experimento científico que vai ajudar muitas pessoas. Esse não é o objetivo único da inspiração? Aí os espíritos responderam, não. A inspiração se verifica muitas vezes com relação às mais comuns circunstâncias da vida. Por exemplo, queres ir a alguma parte, uma voz secreta te diz que não o faças, porque correrás perigo. Ou então te diz que faças uma coisa em que não pensavas. É inspiração. Poucas pessoas há que não tenham sido mais ou menos inspiradas em certos momentos. Então, se a gente fizer um exercício e tentar lembrar alguns pontos, algumas passagens da nossa vida, a gente vai ver, alguma coisa me disse para não fazer aquilo. E como diz aí, é coisas corriqueiras às vezes você está já deitado, já está preparado para dormir, já vem aquele negócio na cabeça. A porta, tranquei a porta. Aí você vai lá, a porta estava até aberta, até nem encostada, estava aberta mesmo. Então você ia dormir com a porta da casa totalmente aberta. Aí pode ser uma coisa sua mesmo, mas pode ser uma inspiração. Te deram uma inspiração para ir lá verificar. Então, não é só nas grandes coisas que vem a inspiração pode vir também nas coisas pequenas do dia a dia, e se a gente fizer um esforço, a gente vai perceber que isso ocorre bastante vezes conosco, né? Com cada um de nós. A gente vai ver que isso é bem comum de acontecer, inclusive, né? A gente tem casos, né? Tem casos de pessoas que se livram de acidentes porque alguma voz soprou para ela, não vá a tal lugar, como diz aqui, né? Lá vai correr um perigo, né? Não vem tão latente assim, mas vem aquela inspiração para você não fazer tal coisa. E depois você vai ver que outras pessoas que estavam ali, que necessitavam às vezes passar por aquilo, estavam nesse processo e vieram a se acidentar, né? Sofreu um acidente e você ficou ileso porque ouviu uma voz, de alguma forma chegou uma inspiração para você não participar daquilo. Depois Kardec pergunta, um autor, um pintor, um músico, por exemplo, poderiam, nos momentos de inspiração, ser considerados médiuns? Aí volta aquilo que nós falamos no início. O cantor estava inspirado, o compositor estava inspirado quando escreveu aquela letra, ou aquela canção, né? Escreveu aquela canção. Então, o Kardec pergunta, né? Se eles podem, nesses momentos de inspiração, ser considerados médiuns. Aí os espíritos vão responder sim, porquanto, nesses momentos, a alma se lhes torna mais livre e, como que desprendida da matéria, recobra uma parte das suas faculdades de espírito e recebe mais facilmente as comunicações dos outros espíritos que a inspiram. Então, se isso também não é um tipo de intercâmbio, porque a gente tem alguns artistas, né, que eles próprios falam, eu peguei essa letra tal, eu fiz ela, em 2 minutos eu escrevi a letra toda. Em 5 minutos nós fizemos uma letra e já a melodia. A gente ouve muito relatos assim, e dos próprios autores às vezes falar, nem eu sei como é que saiu isso tão rápido, e quando eu vi já estava pronto. Alguns que dizem que escreveram uma canção e depois que eles foram ler, né, depois de novo, ler o que escreveram, se emocionaram com aquilo. É como se realmente alguém tivesse dito para eles, na hora ali que eles estão só transcrevendo, como se fosse uma psicografia mesmo, e depois que eles tomaram
conta de si do que escreveram e perceberam, ficaram emocionados pelo conteúdo. Então, sim, pode ser considerado, sim, médios. Né? Pelo menos nesse momento, eles estão ali como médio, ou seja, um meio entre o mundo, o plano material e o plano espiritual, ou o plano espiritual para o plano material, né? Nesse caso. Então, a inspiração também é um tipo de mediunidade, e ela está aí para todo mundo. De novo, todos nós, em maior ou menor grau, somos médios. Então, a inspiração é um tipo de mediunidade. E essa, sim, fica para a gente perceber que, sim, nós somos médios. Pô, temos a mediunidade, sim. Aí depois a gente volta em Atos, ainda falando sobre, né, a mediunidade na Bíblia. Se a gente volta em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 17 a 20. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima, no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Então, ali em Atos, ele estava dizendo, né, que os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os jovens terão visões. Que não é isso mais do que mediunidade, gente. Mediunidade. E isso está em várias religiões, né? Quando a gente pega os nossos irmãos protestantes, quando eles falam, né, que eu tive uma visão com a irmã ou com o irmão, né? Nada mais é que a mediunidade. Eles estão sendo um meio ali. Eles estão sendo um meio pela qual aquele irmão, aquela irmã vai receber um auxílio, uma ajuda. Então, está em todo lugar. Né? Quando nós falamos de inspiração, e se eu volto lá no início, né, quando reuniu eu, meu amigo, tentando ajudar o outro amigo, né, que até não foi, ali eu achei que eu estava ajudando, que eu estava querendo ajudar, que eu estava querendo ser útil, mas não, ali a espiritualidade usou a oportunidade que teve para me levar para o Espiritismo, de onde eu não saí mais. Eu fui inspirado ali. Ali foi uma inspiração, não partiu de mim. Né? Embora na época eu possa ter ficado assim, eu entrei porque eu queria levar o meu amigo, né? Tirar o meu amigo das drogas. Mas não, eles aproveitaram e me inspiraram para o meu auxílio. Eu fui ajudado ali, eu precisava ser ajudado ali, eu precisava ser, entre aspas, salvo ali. Então, a inspiração, a inspiração também vai depender muito do que você vai fazer com ela, né? Se ela vai entrar e sair, ou se você vai pegar aquilo e usar, e como você vai usar. Tem uma história que eu ouvi uma vez numa palestra que me marcou muito, eu sempre lembro dela, que tinha uma senhora que morava no morro, e ela estava com um filho muito doente, e ela tinha ido ao médico naquela semana, mas não tinha o dinheiro para o remédio, ela não tinha o dinheiro para comprar o remédio, então ela ficou cuidando do filho como dava em casa, né, era um barraquinho lá, ela cuidando do filho como dava. Só que num determinado do dia daquela semana, o filho dela ficou com uma febre altíssima, muito alta, que não passava, e estava chovendo muito. E ela não tinha como sair com o filho naquela chuva. Então ela começou a pedir a Deus, né? Fez uma oração a Deus, pediu a Deus. E como nenhuma oração fica sem resposta, nenhuma oração fica sem resposta, gente. O que a espiritualidade fez? Foi lá no centro espírita e tinha um dirigente lá. Chegou e inspirou, intuiu o dirigente
Ó, a dona Conceição. O dirigente parou, pensou na dona Conceição e falou assim: nossa, dona Conceição, estou percebendo que ela não tem aparecido no estudo aqui. Ó, e pela diretriz da casa, quem não participa dos estudos, a gente acaba tendo que cortar a cesta básica. Eu acho que eu vou ter que conversar com o restante do pessoal aqui. Acho que nós vamos ter que cortar a cesta básica dela, porque ela não está aparecendo. Porque, né, você ganha a cesta básica, mas você tem que ir lá, né, evangelizar a criança, e ela não tem comparecido. Então, passou. Entrou esse pensamento, passou. A espiritualidade, então, foi naquela médium que era a mais sensitiva da casa. E também inspirou a médium Dona Conceição. A médium pensou, nossa, Dona Conceição, ela está sumida, né? Essa semana eu vou ver se eu faço uma visita para ela. Vou marcar. Essa semana, se não der semana que vem eu vou procurar ela. Não era o que a espiritualidade precisava no momento. Então, o que a espiritualidade fez? Lá no morro mesmo, foi numa casa mais humilde lá, onde vivia uma mulher chamada de mulher de má vida, né? E inspirou na mulher, Dona Conceição. E a mulher que morava no mesmo morro, né? Pensou, nossa, Dona Conceição, pensando nela agora, deu vontade de ver ela. Sabe uma coisa? Eu vou na casa dela agora. E saiu debaixo de chuva e foi na casa da Dona Conceição. Chegando lá, viu aquele quadro, né? O filho com muita febre, sem dinheiro para comprar o remédio. O que a mulher fez? Pegou a receita, saiu debaixo de chuva de novo, foi lá embaixo, atrás de uma farmácia, comprou o medicamento, voltou, medicaram a criança, depois a criança conseguiu dormir, no outro dia a criança acordou mais disposta e tinha passado a febre. Ou seja, quem ali fez mais bom uso da inspiração, né? Quem aproveitou mais a oportunidade. Então a espiritualidade, às vezes, vai intuir várias pessoas para chegar no objetivo que ela quer. Então, que estejamos preparados, né? Porque essa inspiração pode chegar para nós. E a gente tem que estar preparado para o que a gente vai fazer com ela. É a mesma coisa da mediunidade. Se eu tenho uma mediunidade latente, o que eu faço com ela? Os talentos, né? A história dos talentos, né? Não adianta eu enterrar o talento, não adianta eu devolver o talento, apostar o meu talento e perder, eu enterrar o talento e devolver ele igual. Não, o talento ele tem que ser duplicado, triplicado, ou seja, ele tem que ser usado em benefício do outro, em benefício do próximo. Então, o que esperam o nosso anjo da guarda quando nos intui, os nossos espíritos protetores quando nos intuem, que eles esperam que a gente use isso para o nosso crescimento e para o auxílio do próximo. E se a gente cresce, a gente auxilia mais, e quanto mais auxilia, mais a gente cresce. Eles andam de mão dadas. Isso anda de mão dada. Para fechar, tem uma mensagem de Emmanuel, está no livro Seara dos Médiuns, a lição 16, que é força mediúnica. Então, Emmanuel nos traz assim: considerando-se a força mediúnica como recurso inerente à personalidade humana, de vez que, dentro de grau menor ou maior, transparece de todas as criaturas, compararemos-lo à visão comum. Vamos comparar, então, essa mediunidade que está em todos, como Emmanuel fala aqui, né, como uma visão. Vamos imaginar que seria a visão comum. Efetuado o confronto, reconheceremos que, em essência, os olhos de um analfabeto, de um preguiçoso, de um malfeitor e de um missionário do bem não exibem qualquer diferença na histologia da retina. Então, se a gente pegar, né, o estudo da retina num analfabeto, num preguiçoso, num malfeitor e num missionário, vai ser igual, né?
a composição da retina vai ser igual para todos, né? Em todos eles a mesma estrutura e a mesma destinação. Agora imaginemos fosse concedida aos 4 determinada máquina com vistas à produção de certos benefícios, acompanhada da respectiva carta de instruções, o manual de instruções, para o necessário aproveitamento. Então, criou-se uma máquina, concedeu para os 4 a mesma máquina, sendo que ela tinha... A ideia dessa máquina era para benefícios, né? Para benefícios, e tudo com manual de instrução, tá? O analfabeto teria de balde o aparelho por desconhecer como deletrear o processo de utilização. Como o analfabeto não ia conseguir ler o manual, a máquina para ele seria inútil. O preguiçoso conheceria o engenho, mas deixá-lo-ia na poeira da inércia. O preguiçoso, então, ele conseguiria ler, mas eu não quero mexer com essa máquina agora, a máquina ia ficar parada, pegando poeira, só isso. O malfeitor aproveitá-lo-ia para explorar os semelhantes ou perpetrar algum crime. Então, o malfeitor já ia usar essa máquina para benefício próprio, né? Para algum crime, explorar outras pessoas e assim vai. Agora, o missionário do bem, contudo, guardá-lo-ia sob sua responsabilidade, orientando-lhe o funcionamento na utilidade geral. Força mediúnica, deste modo, quando acontece, a capacidade visual é dom que a vida outorga a todos. O que difere em cada pessoa é o problema de rumo. Nisso reside a razão pela qual os mensageiros divinos insistirão, ainda por muito tempo, pela sublimação das energias psíquicas, a fim de que os frutos do bem se multipliquem por toda a terra. Não vale médios que apenas produzam fenômenos, não vale fenômenos que apenas estabeleçam convicções. Então, aqui, o missionário do bem, olha só, ele já vai usar esse aparelho, ou usar a mediunidade, né? Se a gente agora voltar, tirar o aparelho e colocar a mediunidade em todos os casos, já vai usar ele para o bem geral, para o bem de todos. E não vale convicções que criem apenas palavras. Então, voltando, não vale médios que apenas produzem fenômenos. Então, não adianta um médio que vai ficar produzindo fenômeno e não vai trabalhar isso em função do próximo. Não vale fenômenos que apenas estabeleçam convicções. Então, o fenômeno só serve para eu aceitar. Ah, então acontece esse fenômeno, então o espiritismo existe. Tá? Ah, vou estabelecer. Agora eu estou convicto que o espiritismo existe porque o intercâmbio mediúnico existe porque eu vi o fenômeno. Se for só isso, também não vai valer de nada. E não vale convicções que criem apenas palavras. Então, eu tenho convicção disso e vou ficar só falando sobre isso, mas não vou agir, né? E não valem palavras que apenas articulem pensamentos vazios. Ou seja, olha só, as palavras com pensamento vazio. A palavra tem que trazer, né, um pensamento que tenha movimento. A vida e o tempo exigem trabalho e melhoria, progresso e aprimoramento. Mediunidade, assim, tanto quanto a visão física, representa, do ponto de vista moral, força neutra em si próprio. A vista nossa é uma força neutra. O que eu vou fazer com a minha vista vai depender de cada um. Então, mediunidade é a mesma coisa, é uma força neutra. O que se vai fazer com ela é que está, né? O movimento que vamos dar a ela. A importância e a significação que possa adquirir depende da orientação que se lhe dê. Por isso mesmo, os amigos desencarnados, sempre que responsáveis e conscientes dos próprios deveres diante das leis divinas, estarão entre os homens, exortando-os à bondade e ao serviço, ao estudo e ao discernimento, porquanto a força mediúnica, em verdade, não ajuda e nem edifica quando esteja distante da caridade e ausente da educação.
Então, olha só, né? Se tivermos mediunidade e ela estiver distante da caridade, né, que é o fazer bem ao próximo, e ausente de educação, que nós falamos já também, né? Educação mediúnica. Temos que nos educar mediunicamente. Quanto mais nos educamos mediunicamente, melhores resultados teremos. Tendo melhores resultados, mais poderemos nos dar da mediunidade em benefício do outro, do próximo. Então, e de novo, aqui fica também, fecha muito também com o início, né? Que a espiritualidade, o tempo todo, a espiritualidade superior, independente do que façamos, o tempo todo está olhando por nós, nos amparando, nos intuindo, né? Às vezes nós que tapamos o ouvido e queremos seguir as nossas tendências, né? E com isso, aí sim atraímos os espíritos imperfeitos. Mas sempre estarão, né, nos exortando à bondade e ao serviço. Esse é o objetivo maior da mediunidade, principalmente da mediunidade com Jesus. Esse é o objetivo maior. E se a partir de hoje, aqueles que ainda não tinham essa noção, né, aqueles que percebem agora que sim, todos nós somos médios, de uma forma ou outra, começar a prestar atenção, né, o que eu faço, né, o que eu faço com a minha inspiração, o que eu faço com a minha mediunidade, mesmo que ela não seja latente, o que eu faço com a minha mediunidade, se ela for latente. Aqui a gente não vem pedir a ninguém para, você é médio, você tem que trabalhar numa casa espírita. Não, você pode ser médio na sua religião. Você pode ser o meio, né? De novo, médio, né? Médio não é só aquele que vulgarmente se acha que só aquele que está dando a passividade, que se reúne numa mesa, geralmente uma mesa, como dizem, né? Uma mesa branca. Não, médio não é isso. Médio é um meio. Então, esse meio, você quer ser o meio entre a espiritualidade e o mundo físico, você pode ser esse meio na religião que você se encontre. Na doutrina que você siga. E é claro, né? Educação, trabalho, e a mediunidade tem que ser com Jesus. Se o objetivo é auxiliar o próximo, a mediunidade tem que ser com Jesus. E quando a gente fala de mediunidade com Jesus, há médios que nem conhecem Jesus, que não acreditam em Jesus, mas que são intuídos, são inspirados e fazem acontecer, dão continuidade. Eles estão sendo médios, mesmo sem saber, eles estão sendo médios com Jesus, né? Recebendo a intuição e aplicando em benefício do outro. Então, o convite é esse, né? Quem tiver a oportunidade de estudar, de ler o livro dos médios, quem tiver a oportunidade de fazer um estudo, participar de um curso sobre mediunidade, participe, tá? Não, mas eu não tenho vontade nenhuma de trabalhar com mediunidade. Não, não é isso. Participe para entender como é que funciona o mecanismo, né? De novo, a visão se abre, a visão fica mais ampla. E é uma oportunidade muito grande para cada um de nós, né? Quando ter essa oportunidade. Então, eu agradeço pela oportunidade que foi me dada, agradeço a Deus que conseguimos passar aquilo que estávamos propostos a passar, e que eu desejo é isso, muita paz a todos nós. Muita paz. Vamos agora, então, aproveitar para fazer a nossa prece de encerramento. Vou pedir a todos que elevem os pensamentos ao alto,
a Deus, nosso Pai de infinita bondade e justiça, ao nosso Mestre Jesus e aos nossos anjos guardiões, agradecendo pelo dia de hoje, pela oportunidade, pedindo auxílio a todos os irmãos que ainda se encontram confusos, aqueles que têm a mediunidade e não sabem o que está acontecendo, que possam ter a oportunidade de se orientarem, de se educarem. A todos, novamente, a todos os irmãos que se encontram nas ruas, nesses tempos frios, que possam também receber o auxílio. E que possamos, Senhor, todos nós, estarmos atentos para as comunicações que recebemos, que são diárias, e que possamos pensar sempre no outro. Então, com as bênçãos de Jesus e com a permissão de Jesus, damos finalizado esse estudo. Graças a Deus e que assim seja.